Se for uma possessão mesmo, uma possessão. Se for só uma tentação, aí, tipo assim, ó, Santa Teresa de Ávila fala assim, se for só uma tentação, a sugestão do demônio, né? Todo o inferno junto não é capaz de nos fazer cometer nenhum pecado venial, não é mortal não, venial. Todo o inferno, não é um demônio, é todo o inferno junto, todos os demônios. Então, existem tentações que são tentações gigantescas, que é chamada obsessão, ou alguns chamam de opressão. A tentação é tão forte, não é a tentação normal, é algo que parece que vai arrancar você de você mesmo, entendeu? Algo assim que o demônio investe mesmo para acabar com você ali. Mas mesmo assim, você pode rezar e vencer. Deus lhe dá força. Aí você pode também se entregar. Aí no caso do suicídio, o demônio pode colocar com toda força para você na tentação, né? Mas pode acontecer da pessoa estar se sentindo culpada por alguma coisa e fazer o ato e ao mesmo tempo se arrepender. Pronto, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou falar só mais 4 minutos para chegar no gesto, senão não vou falar do gesto de jeito nenhum, né? Vamos lá. Pode acontecer assim, do suicídio. Eu ficar louco, perturbado mesmo. Me desespero, mas não me desespero da salvação. Eu me desespero ao ponto de loucura, não é da salvação, entendeu? Eu acho que estou endividado ao extremo, a polícia está me procurando, os AJ me ameaçando de morte, aí eu me mato. Porque quem se mata, em alguns casos, quer fugir da dor. Não é que ele quer ir para o inferno ou está desesperado da salvação, não. Deu uma loucura, ele enlouqueceu. Pode ser um nível de depressão ao extremo. Aí cada caso, aí é chamado atenuante. Vai diminuir, vai continuar sendo um pecado. E o erro ainda é grave. Isso aqui é complicado de explicar. Tipo assim, eu posso cometer algo grave, mas os efeitos mortais vão ser diferentes. Tipo, por exemplo, alguém que conhece, teve uma experiência com Deus, forte, foi vocacionado, foi da comunidade, vai ter relação sexual antes do casamento. É diferente de quem ouviu na missa que era pecado, ela tem consciência que é pecado. É diferente, os dois sabem. Mas olha aí a diferença do nível espiritual das duas. Entenderam? Aí já tem um terceiro, que nem sabia que era pecado mortal, mas ele sabe que é pecado, mas ele não tem a consciência do que é um pecado mortal, analisar o porquê, o sentido. São 3 categorias, aí são atenuantes. Ou então a pessoa foi condicionada, ela passou de manhã, condicionada, não quer dizer que isso determina. Ela sofreu um abuso sexual quando ela era criança, ou então ela só ouvia imoralidade quando ela era criança, foi criada num ambiente só de imoralidade, então ela vai achar aquilo muito normal. Continua sendo grave o pecado? Continua. Entendeu? A matéria é grave, entendeu? A matéria, o fato. Mas se é mortal, ela tem que saber, ela tem que querer, tem que fazer. Entre a matéria e os efeitos é diferente. Então, vocês estão entendendo? Uma coisa é a matéria é grave. Mas os efeitos vai depender de algumas circunstâncias, que vai aumentar, que é a agravante, que chama, e as atenuantes que diminuem. Mas não acaba o pecado, entendeu? Diminui a gravidade só. Deu para entender? É complicado, né? Isso aqui? Mas dá para entender, né? Deu para entender. Vamos continuando. Aí, sendo assim, possa ser que alguém que suicidou-se pode estar no purgatório. Não vai direto para o céu alguém que suicidou-se, claro. Já seria insano falar isso, né? Mas pode ter possibilidade dela ir para o purgatório. Por exemplo, São João Maria Vianney conta um caso aonde a pessoa, ele passou por esse caso, né? Aonde a mulher estava na fila, aí ele chamou a mulher lá na fila e falou assim, olha, chamou ela lá, para ela cortar a fila. Seu marido se salvou, porque entre a ponte e o rio, ele se arrependeu. Ele pulou do rio, da ponte para o rio, e morreu, suicidou-se. Mas entre aquela fração de segundos, ele teve uma visita de Deus e se arrependeu. E ele foi salvo, estava no purgatório. Eu vou falar outra contrária para não ficar com muita bola, vamos lá. São Padre Pio de Pietrelcina, a mulher perguntou para ele o seguinte, meu marido está salvo? E o Padre Pio sabia, viu? Que estava no céu, no inferno, no outro canto. Ciência infusa. Aí perguntaram para ele, a mulher perguntou, meu marido era devoto de Nossa Senhora, se confessou, aí ele está onde? Ele está no céu, está no purgatório, no inferno? Ele falou, ele está no inferno, porque ele não se arrependeu de fato
do adultério dele, né? E, se eu não me engano, ele falou que ele tinha escondido algum pecado ainda na confissão. Ele estava no inferno. Alguém que se confessou. Que tinha também uma certa... algumas devoções só externas sobre Nossa Senhora, né? Não era uma devoção profunda, né? E por que São João Maria Vianney falou que aquele homem foi salvo? Porque ele também era um devoto fiel de Nossa Senhora, mas ele foi vencido por um momento de desespero, né? Não de salvação, mas de algumas situações, e pulou. Mas a visita de Nossa Senhora, né, da graça de Deus, alcançou. Então, vendo aí, cada caso é um caso. Judas, que foi eleito, né? Olha a situação dele. Está no inferno, não sei. Mas olha lá o ladrão da cruz. Está vendo os extremos? O ladrão da cruz foi salvo. Isso é certo. Se Judas está no inferno ou não, nós não sabemos. Mas é bem provável. Entenderam? Não é certo, mas é provável, e muito provável. Alguns santos chegam a dizer que está mesmo. Como Santo Afonso, né? Mas não é dogma de fé, mas chega a dizer. Aí vamos lá, tem o pecado mortal, pecado venial. Vamos trabalhar só esses dois. Não vamos falar de pecado original, nem pecados capitais, não. Aí você confessa. Quando você confessa, você foi perdoado o quê? A culpa. Você não tem mais culpa. Mas você continua com a pena. Mas a pena eterna foi perdoada. Mas as penas temporais continuam. Entenderam? Tipo, como você foi perdoado da culpa na confissão, se ela foi bem feita, né? Você podia ter uma contrição. Na confissão você pode ter uma contrição perfeita, ou você pode ter uma contrição imperfeita. A contrição perfeita, você se arrepende porque você ofendeu a Deus. Vocês estão me entendendo? Porque você magoou o seu amado. Na contrição imperfeita, você se arrepende porque você tem medo de ir para o inferno. E não quer ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno? Ninguém, né? Então você se arrepende, você se confessa porque não quero ir para o inferno, não, né? Isso, você recebe o perdão na confissão por isso? Recebe. Por causa do medo do inferno. Entenderam? Você tem consciência e tem temor de ir para o inferno. Mas a contrição, ela é imperfeita. Mas você é perdoado, é absolvido. Entenderam? Mas a melhor é a perfeita. Tem que pedir todo a Deus. Senhor, me dê a contrição perfeita. Eu todo dia peço isso. Todo dia, viu? Antes de dormir. E ao acordar. Porque se a gente fizer isso, toda vez que a gente se confessar, o nosso nível de santidade vai aumentando. Entendeu? Aumentando. Mas se a nossa contrição for só imperfeita, o Zé, tu nem abriu a Bíblia, nem nada. Lembre que você é católico, por favor, viu? Certo? Porque tudo isso, mesmo sem eu citar nenhum versículo, está todo embasado na Escritura e na tradição da igreja, certo? Eu estou explicando porque eu estou falando com católicos que têm caminhada, né? Então, vocês estudam a parte, eu sei, né? E tem já outros conhecimentos a mais. Então, na contrição imperfeita também é perdoada, e é chamada também a atrição. Essa contrição imperfeita, o que é a atrição? O que é um atrito? É quando bate uma coisa, né? Pá, uma na outra. A contrição esmagalha, no cearês, né? A atrição só bate. Pá, dói, mas não é aquela coisa. Eu não quero ir para o inferno, não. Aí só em pensar dói, né? Pá, né? É a atrição, que é a contrição imperfeita. Até aqui entendido, sim ou não? Aí quando você se confessa, é perdoado o quê? A culpa. E você fica livre de qual pena? A eterna, que seria o inferno. Então você se confessou bem. Você foi perdoado a culpa e você está livre do inferno. Você só pode ir para onde? Purgatório. E depois para o céu. Porque depois do purgatório é o quê? Céu. Entenderam? Porém, você vai ter que expiar o pecado. Sufragiar. É como se fosse uma reparação também, né? Vou dar um exemplo aqui. Um monge, ele foi aconselhar um jovem. Esse jovem caía no pecado da caixa, porque eu ia falar desonestidade e castidade, a mistura foi tudo. Porque antes o pecado contra a castidade era chamado pecado contra a honestidade. Era chamado pecado desonesto. Porque nós temos partes honestas, desonestas e semi-honestas. Isso seria um outro...
As partes desonestas são as que a gente não pode mostrar de forma alguma. As semi-desonestas são as partes perto das desonestas. Estão entendendo? Não são desonestas, mas você não pode estar mostrando porque vai fazer alguém pensar nas partes desonestas. E existem as partes honestas, que você pode mostrar para todo mundo. Sua cabeça, o seu braço, seu tornozelo, seu pé, seu rosto. Ninguém vai ficar, né? Morrendo de desejo, só se for um tarado doente, né? Ou tarado. Mas se for uma pessoa normal, se for um maníaco, pode. Aí então, quando se feria a castidade, era chamado alguém de desonesto. Entendeu? E quando ela vivia a castidade, ela era alguém honesta, né? Aí vamos lá. Onde eu estava sobre a parte do pecado aí, eu perdi, eu fui por a parte da castidade. Volta um pouquinho aqui, me ajudem. Sufrágio, da expiação. Aí então, esse rapaz caía no pecado da desonestidade, contra a castidade. Aí o monge falou assim: você vai pegar uma tábua, toda vez que você cair, enfia o prego. Aí ele batia o prego. Aí ele encheu a tábua de pregos. Será que ele caía muito? Aí o monge foi indicando, toda vez que ele conseguisse vencer, o monge deu uma dica como é que ia vencer o pecado. Aí ele arrancava o prego. Aí ele começou a se determinar e arrancou os pregos, com a graça de Deus e tudo. Aí ficou sem nenhum prego, ele ficou super feliz. Chegou para o monge: eu venci os pecados, todos. Olha aqui a tábua, não tem mais nenhum prego, mas está cheio de buraco. E os buracos têm que ser tapados. Ou seja, é a consequência dos pecados. São as penas temporais. Entenderam? Um exemplo aí? Quando a pessoa se confessa, aí a pessoa é perdoada, ela cai de novo no pecado. Essa pena ela vai aumentar? Vai aumentar, sim. E é? É o acúmulo de pena. Eu faço nada assim, velho.